Estamos na aula final desse primeiro tópico, Sola Scriptura. Eu quero dar 3 aplicações práticas para todo cristão que ama a Bíblia. Primeira dessas aplicações: o cristão deve amar a Escritura. Sabe quantas vezes você é um cristão evangélico e você não ama a Bíblia? Você não ama um livro. Eu vi um vídeo uma vez de uns chineses, ou norte-coreanos, eu não lembro agora, mas acho que eram chineses, recebendo a Escritura. E até, Éder, me lembra, vamos colocar no link desse vídeo, esse vídeo dos chineses que eu tô falando. Lembra disso, tá? No link dessa aula aqui vai ter esse vídeo, eu quero que você olhe esse vídeo. Quando eles recebem a Escritura, eles beijam, sabe? Eles começam a chorar, eles estão vendo a Bíblia ali. E eu te pergunto, quantos de vocês amam a Bíblia? Amam a Escritura? Como nós podemos nos dizer reformados, evangélicos, que viemos do viés de Lutero, do caminho de Lutero, como todas as igrejas evangélicas são hoje, pentecostais, batistas, congregacionais, presbiterianas, anglicanas, todas vieram dessa reforma luterana. Como nós podemos nos dizer reformados se nós não amamos a Bíblia, se nós não lemos a Bíblia, se nós não ansiamos por estar com a Escritura? Sabe, nós precisamos, como voz de Deus, Vox Dei, a Bíblia é a Vox Dei, a voz de Deus, nós precisamos ler ela, estudar ela, rabiscar, sabe, anotar, pegar aqui, pegar partes, trechos da Escritura, né? Pegar trechos da Escritura e rabiscar ela, sabe? Anotar aqui coisas que nos chamam a atenção, desenhar sobre ela. A nossa Escritura tem que ser isso. Como dizia Spurgeon, uma Bíblia acabada geralmente é de um cristão que não está acabado. Uma Bíblia rasgada, rasurada, suja, bem manuseada. Uma Bíblia bem manuseada, você sabe como é que é. Você conhece uma Bíblia de um cristão que não lê a Bíblia? Muito fácil. As páginas estão coladas. Ela está limpa. Ela não tem uma marca de uso, sabe? Cristãos deveriam amar a Escritura porque ela é a voz de Deus. E nós precisamos, sabe, colocar na nossa cacholinha, na nossa cabeça, que precisamos ler a Escritura. Eu te desafio, eu vou colocar aqui também, me lembra disso, Éder, um plano de leitura anual da Bíblia. Vou colocar aqui embaixo, me lembra disso aqui. Eu quero colocar para você um plano de leitura anual, para você ler a Bíblia. Eu tenho aqui um outro plano de leitura também, que é Conhecendo a Escritura em 30 Dias. Eu desenvolvi esse plano. Ele está num dos livros que é disponibilizado na Hangar. Um plano de leitura de 30 dias, para você conhecer todo o contexto da Escritura em 30 dias, com pequenas leituras. Então, eu quero te desafiar a isso, a você ir mais fundo. Sabe, você sabe que você ama alguém, que você gosta de alguém, quando toda a tua vida gira em torno disso. Pega um jovenzinho apaixonado, tudo que ele faz, tudo que ele pensa é na namorada, na esposa, na amada, ele vive ao redor disso. Aí você diz pra mim, não, eu amo a Escritura, Ale, eu amo a Escritura, Alexandre, eu amo ela, mas você não vive ao redor dela. Sabe, você não caminha com ela na rua, você não anda de mão dada, você não põe ela aqui, ó, debaixo do seu braço e anda com ela diariamente, entendeu? Como é que você diz que ama a Escritura? Então, primeira aplicação, você precisa amar a Bíblia. Cristão, olhe no fundo dos meus olhos, eu estou te rogando, em nome de Jesus, o nosso Salvador, ame a Escritura. Ame a Escritura. Segunda coisa que nós precisamos, a segunda aplicação que eu quero te mostrar aqui. A Escritura, ela é a maior revelação de todos os tempos. Nós não precisamos de uma nova revelação, nós precisamos de vergonha na cara. Isso aqui pode ser uma frase de Instagram. Não precisamos de uma nova revelação, precisamos de vergonha na cara. Precisamos olhar que a Escritura é a voz de Deus. Precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus se revelou. Olha, se você pegar ali, eu fechei aqui, mas com a sua Bíblia aberta, em 2 Timóteo, olha o que Paulo vai dizer aqui nos versículos anteriores. 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e de que desde a infância você conhece as sagradas letras. Tá vendo minha filha aí? Tá no quarto brincando. Que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus. O que torna um homem sábio para a salvação? Onde nós temos a revelação de como Deus salva o mundo, pomba? Se não é através da Escritura.
Sabe? Deus nos deu a maior revelação de todas, cristão. Homem, mulher que está olhando isso aqui, Deus providenciou um meio de salvação para nós. E ele está revelado na Escritura. E pela Escritura nós sabemos que Deus criou um mundo bom, que nós pecamos contra Deus, que nós estávamos perdidos e que Deus estendeu sua mão para nos salvar, que Jesus Cristo é o herói e salvador de todo mundo, que ele derrama o seu Espírito sobre nós, que ele voltará para resgatar o seu povo. E a minha pergunta para ti é, você conhece o que a Bíblia, o livro de capa preta, diz para você, cristão? Você vive de acordo com isso? Precisamos entender que a revelação de Deus para a nossa vida é a Bíblia. Não precisamos de uma nova revelação. Precisamos de vergonha na cara. Terceira aplicação. A Escritura é autoridade para o cristão e nada mais. Nós deveríamos nos perguntar sempre, o que a Bíblia está dizendo sobre isso? O que Deus quer para mim? Onde a vontade de Deus está revelada? Na Escritura? Eu devo me casar com esse moço, com essa moça? O que a Bíblia diz? Sobre filhos. O que a Bíblia diz sobre filhos? Sobre o trabalho, sobre trabalhar demais, trabalhar de menos. Sobre como lidar com o dinheiro. Sobre discussões, sobre divisões, sobre a vida na igreja. O que a Bíblia diz? Sabe, toda a nossa discussão deveria começar assim. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz tal coisa. Sabe, às vezes eu estou aqui conversando com a Jaque, coisa de casal, às vezes até mesmo estamos ali em alguma discussão e muitas vezes ela diz assim, a Bíblia diz isso. Uma vez ela deu o exemplo da academia, faço academia, comecei a treinar, né, esse ano, a fim de perder um pouco de gordura, né, um pouco de banha, também ter uma saúde um pouco melhor. E eu lembro que uma vez ela falou assim pra mim, eu acho que tu tá valorizando demais o teu corpo. E a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa assim como ele ama o próprio corpo. Precisa me amar mais. Ela usou a Bíblia para direcionar como eu deveria até lidar com o exercício físico. E eu faço a pergunta para vocês, que está olhando esse vídeo. Quem comanda a tua vida? Qual é a regra de como você vive? O que define o que você faz? Sabe, qual é a prática? A Confissão de Westminster vai dizer lá no primeiro tópico que a Bíblia é a regra de fé e prática para todas as questões da vida diária. A Bíblia de fato é a regra de fé e prática para a tua vida. O que Deus irá fazer com aqueles que não submetem à palavra? O que Deus irá fazer com aqueles que não conhecem a Escritura, que não vivem de acordo com a Escritura? Paulo diz claro em 2 Tessalonicenses: todos aqueles que não se conformarem ao Evangelho serão consumidos pelo fogo. Deus quer que nós olhemos para a Escritura como a nossa regra, obediência. Precisamos obedecer à Escritura, baixar as nossas cabeças, sabe? Nos curvar e dizer assim, Deus, eu não sei, eu sou burro, eu sou um tolo, e eu preciso da Tua Palavra. Eu preciso do Teu direcionamento. Eu anseio por isso. Eu anseio por isso. No módulo do discipulado, eu quero deixar uma aula para vocês só sobre a Escritura e como nós podemos lidar de forma prática com ela. Leitura, plano de leitura, tudo isso vai estar lá naquela aula. No módulo discipulado que está disponível aqui na nossa comunidade também. Então, a Escritura é a regra máxima da nossa vida. Sabe, Deus ele não fez um filme, ele não fez um teatro, ele fez a Bíblia. Ele escreveu, ele mandou que homens e mulheres escrevessem o que ele disse e fez com que homens e mulheres reproduzissem isso durante séculos, fazendo com que a palavra de Deus se propagasse por todo o tempo. E Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 15, vai nos dar esse chamado a compreendermos a importância da Escritura no plano de Deus para a salvação. Deixa eu ler para você aqui. Está assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos que invocam.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está dizendo, a salvação naquele que invocar o nome do Senhor. Aí Paulo faz uma pergunta. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou coisas boas. Como está escrito. Está escrito. Está escrito. Sola Scriptura. Tá bom, gente? Nos vemos no próximo módulo e nós vamos falar um pouco do Solus Christus. Tem toda uma lógica, né? A Escritura vai nos apontar para Cristo. Cristo vai nos apontar para a graça. A graça vai nos apontar para a fé. E todas elas vão nos apontar para a glória de Deus. Nos vemos na próxima aula. Até mais!